Gente, vocês acreditem ou não, eu não copio nada da internet. Pela alma do meu pai que eu amei muito, né? Da minha avó italiana, que muito me ensinou. Eu não copio nada da internet. Eu gravo nesse gravador de madrugada. De madrugada o meu guia me acorda. Deve ser meu guia. Porque quem vai ser meu guia? Quem vai ser me acordar? Alguém que vai lá, ou acorda, é um espírito malfeitor? Não, malfeitor não é não. Então eu tenho que gravar na hora. Se eu não gravar, eu esqueço tudo. Então eu gravei, continuando o assunto. Mas voltando ao assunto dos casais predestinados a terem uma vida feliz, que tiveram o merecimento de terem uma vida feliz, eles sentem isso, eles leem o passado um do outro, naquela fração de segundo eles conseguem ler tudo que se passou inconscientemente, eles não vão lembrar daquilo. Não. Mas eles vão saber imediatamente após aquele beijo, aquele abraço caloroso, Foram feitos um pro outro. que foram feitos um para o outro. Mas mesmo o plano espiritual, tendo preparado eles para viverem juntos eternamente, aquele monte de filhos, netos. Mesmo o plano espiritual tendo preparado eles para viverem, o plano espiritual não os isentou. Ninguém, nem as pessoas que vão viver vida abastada, felizes, por merecimento, e nem os pobres, não os isentou de viverem os problemas da vida, né? Os percalços, né? Os percalços da vida, as dificuldades, né? Os filhos levando os filhos para os médicos, né? Então, o plano espiritual permitiu o encontro, mas nos isentou de problema nenhum, não. Só quem não tem problema são os espíritos de luz, que habitam os mundos invisíveis, que tem o duplo etérico, pequenininho, né? Se alimentam de flores, frutos, a natureza, né? Que também são seres vivos, não são seres perfeitos, esses espíritos, porque os espíritos puros se alimentam de energia cósmica, do espaço, não precisam de nada, não é? Então voltando aqui, eu não achei o que eu queria. Voltando aqui. Aos percalços, aos assuntos alguns assuntos desagradáveis a serem resolvidos, mas são coisas pequenas. São coisas pequenas, que mesmo as famílias abastadas vão passar por isso. Aborrecimento na escola e tudo, né? Um acidente pequeno, quebrou a perna, mas estão criando os filhos com amor que o plano espiritual pediu, né? Porque eles foram preparados para aquilo. Não é que eles foram preparados, eles tiveram merecimento por viverem vidas de sofrimento e dor, mas não foram só uma encarnação, foram muitas encarnações de sofrimento, gente, para obter isso aqui que eu estou dizendo, que eu gravei de madrugada para vocês. Não são tragédias, são coisas do dia a dia. Às vezes envolve polícia, mas é resolvido.
às vezes envolve algum processo, mas é resolvido e tudo fica bem, né? Porque na realidade a felicidade mesmo, ela se reduz, né? Atrapalhou. São tragédias. Vou ter que voltar. São coisas do dia a dia. O telefone caiu. Às vezes envolve polícia, mas é resolvido. Às vezes envolve algum processo, mas é resolvido. E tudo fica bem, né? Porque na realidade a felicidade mesmo, ela se reduz, né? A palavra felicidade mesmo de um casal é aquele casal que não tem ambição material nenhuma. É aquele casal que tem um emprego, por exemplo, um porteiro de elevador que passa a vida inteira ali trabalhando, e a mulher dele fazendo doces e bolos, né? Ou fazendo um tipo de guloseima. Vou interromper um pouquinho. Um casal um porteiro de elevador, um mecânico, um cara que trabalha numa padaria a vida inteira, feliz, chega em casa com o pãozinho dele, com aquele monte de filho, uma felicidade. Gente, essa felicidade não vem à toa não. Com os filhos todos comentando: ó papai, eu tirei nota tal na escola, o outro, ó, como é que foi seu dia? Não vem de uma encarnação só não. São muitas encarnações. São espíritos que já foram maus. Já viveram talvez dezenas de encarnações. Ou até centenas. Então eles não importam mais com uma barra de ouro, vamos supor que você quer uma barra de ouro, ou um monte de dólar, ou uma viagem para a Grécia, para a Inglaterra. Nada aí disso tem significado. Nem um carro novo, uma concessionária, não vou falar o nome não, aqui não. Mas tem carro que eu sonho com um carro, que eu já tive vários, né, de luxo. De luxo não, de carro popular, mas não é popular, carro médio. Eu não posso ter condições mais, mas eu sonhei. Hoje eu não sou mais materialista. Depois do que aconteceu comigo na polícia, em 11 de setembro de 2011, está registrado em um processo público, está lá na Justiça Federal, para todo mundo ver. Eu mudei muito, né? Eu mudei muito. Então, voltando aqui à gravação. Mas os espíritos de luz mesmo, aqueles que já galgaram muitos degraus e não precisam mais habitar esse mundo atrasado, esses espíritos, geralmente, eles não escolhem missões de luxo, missões para viver na grandeza e no glamour, né? Assim, na felicidade total. Eles escolhem países atrasados, países como Uganda, países como Congo, para evoluírem mais ainda, mais e mais. Eles não precisam mais, mas eles insistem para o plano espiritual permitir que eles reencarnem. Mas chega um momento que o plano espiritual dá um basta. Você não vai se encarnar na Terra mais. Missões mais elevadas te aguardam em outros mundos superiores a esse. Não é? Mas para isso, gente, são milhares, centenas de encarnações, né? Dependendo da evolução do espírito, da rapidez da evolução do espírito. Países piores ainda na África, para viverem aqueles ambientes hostis, cuidarem daquelas crianças, né? Ser mãe de crianças doentes, né? Essas missões são coroadas pelo grande Pai quando
elas desencarnam. Eu fico emocionado quando elas desencarnam. Mundos mais elevados esperam esses espíritos, porque ao invés de escolher, tiveram o privilégio, né? Porque fizeram boas ações e tudo. Ser um jogador de futebol, ser um cantor famoso, enfim, né? Um corredor, um atleta famoso na televisão, um jogador de basquete na América, enfim. Mas não. Eles escolheram viver e ser pais de crianças pobres, crianças negras, crianças paupérrimas de países africanos, mães que fizeram de tudo para educar essas crianças, para encaminhar, né? E sofrer junto com elas, né? Amargar com as mãos, esmagar com as mãos as urtigas amargas da vida, os espinhos, os arames farpados. Esse é uma metáfora que eu falei. Os espinhos, as urtigas que queimam as mãos, os arames farpados da vida difícil na África, nos países menos desenvolvidos. No Afeganistão, por exemplo, é o maior produtor de papoula do mundo. Aquilo é um inferno terrestre. A papoula se produz o melhor medicamento para a dor, a semente, o ópio. Tem dois tipos de química. A química que ele vai transformar ele num medicamento e a outra que vai ser transformar ele puro em heroína, que é vendido a preço de ouro para os países comprarem armas. Então tem famílias que escolhem, a Birmânia, por exemplo, é um horror, né? Esses países do Ocidente pobres, né? Na África, países que castram, tiram o ímã da menina, mocinha, para ela não sentir prazer de ter sexo. Onde já se viu isso, gente? Então tem filhos, tem espíritos que não precisam mais vir a esse mundo, mas escolhem essas missões difíceis, porque pretendem evoluir mais um pouco. Mas chega um momento que eles são chamados pelo maior. Você não precisa encarnar mais e você não vai encarnar mais. Você vai encarnar num mundo superior a esse. Um mundo evoluído, né? Talvez Júpiter, que é um dos mais próximos da perfeição, né? Vamos continuar. Né? Triturar com as mãos essas mazelas. Esmagar. Esses espíritos, sim, vão ser encaminhados para mundos mais elevados, muito longe da nossa imaginação, viu? Eu vou falar mais a respeito, tá bom? A partir do momento que vai surgindo na minha mente, tá certo? Através do meu guia, tá? Muito obrigado. Mas voltando ao assunto dos casais predestinados a terem uma vida feliz, que tiveram merecimento, e esses espíritos que têm o privilégio de poder escolher a missão nesse planeta, a missão que quiserem, ser um cantor famoso, uma celebridade, enfim, eles escolhem a Terra, ainda na Terra, né? Sendo que eles podem escolher outros planetas, mas eles preferem encarnar na Terra para ajudar gente que precisa na África, em países menos desenvolvidos, passando necessidade. Por quê, gente? De formiguinha
espíritos de luz mesmo, aqueles que já galgaram muitos degraus e não precisam mais habitar esse mundo atrasado, esses espíritos, geralmente, eles não escolhem missões de luxo, missões para viver na grandeza e no glamour, né? Assim, na felicidade total. Eles escolhem países atrasados, países como Uganda, Eu vou falar uma coisa aqui para vocês, eu demorei a procurar porque sumiu aqui no vídeo, eu não estou muito adaptado a esse gravador de voz, né? Vocês desculpem o atraso. Tem espíritos, esses espíritos de luz que sofreram muito e que preferem encarnar, em vez de... tem o privilégio, você pode encarnar na Terra ainda como uma celebridade, com o que você quiser. Às vezes encarnam com um jogador de futebol famoso, né? Eu conheço muitos jogadores famosos que fazem doações, cantores que fazem doações, cantores que fazem coisas erradas, né? Que fazem propaganda de bebidas, enfim. São muitas as situações, porque quando você escolhe uma encarnação, tem o privilégio de escolher, tem um desafio. Não cometer os mesmos erros de vidas passadas, não assumir mais dívidas. E você vê jogadores, você vê pessoas ricas, famosas, celebridades, que tiveram merecimento de viver assim e assumem mais e mais dívidas. Então não adiantou escolher. Mas tem famílias, tem espíritos que evoluíram tanto, que preferem encarnar países mais atrasados, como a África, por exemplo, para sentir, né, o perigo daqueles animais comendo gente, das doenças, da malária, tudo. Eu achei aqui o vídeo 4 que tinha sumido aqui. Vocês desculpem, teve uma pausa. Porque se eu pausar aqui, abre outro link, né? Vamos continuar. Países como o Congo, países piores ainda aqui, ó, na África. Ó. Mas os espíritos de luz mesmo, aqueles que já galgaram muitos degraus e não precisam mais habitar esse mundo atrasado, não. Esses espíritos, geralmente, eles não escolhem missões de luxo, missões para viver na grandeza e no glamour, né? Assim, na felicidade total. Eles escolhem países atrasados, países como Uganda, países como o Congo, países piores ainda na África, para viverem aqueles ambientes hostis, cuidarem daquelas crianças, né? Ser mãe de crianças doentes, né? Essas missões são coroadas pelo grande Pai quando elas desencarnam. Eu fico emocionado quando elas desencarnam. Mundos mais elevados esperam esses espíritos, porque ao invés de escolher, tiveram o privilégio, né? Porque fizeram boas ações e tudo. Ser um jogador de caiu de novo aqui, mas que coisa. Enfim. Caiu de novo, que porcaria. E ao invés de escolher, tiveram o privilégio, né? Porque fizeram boas ações e tudo. Ser um jogador de futebol, ser um cantor famoso, enfim, né? Um corredor, um atleta. Na televisão. Ai, meu Deus. Eu não sei o que eu faço. Espera aí, desculpem, gente. Eles escolheram viver e ser pais de criança, ser um jogador de futebol, ser um cantor famoso, enfim, né? Um corredor, um atleta famoso na televisão, um jogador de basquete na América, enfim. Mas não,
eles escolheram viver e ser pais de crianças pobres, crianças negras, crianças paupérrimas de países africanos, mães que fizeram de tudo para educar essas crianças, para encaminhar, né? E sofrer junto com elas, né? Amargar com as mãos, esmagar com as mãos as urtigas amargas da vida, os espinhos, os arames farpados, né? Triturar com as mãos essas mazelas. Esses espíritos, sim, vão ser encaminhados para mundos mais elevados, muito longe da nossa imaginação, viu? Eu vou falar mais a respeito, tá bom? A partir do momento que vai surgindo na minha mente, tá certo? Através do meu guia, tá? Muito obrigado. Escolher, tiver o privilégio, mais a respeito, tá bom? A partir do momento que... Mas voltando ao assunto dos casais predestinados a terem uma vida feliz, que tiveram o merecimento de terem uma vida feliz, eles sentem isso, eles leem o passado um do outro, naquela fração de segundo eles conseguem ler tudo que se passou inconscientemente. Eles não vão lembrar daquilo, mas eles vão saber imediatamente após aquele beijo, aquele abraço caloroso, que foram feitos um para o outro. Mas mesmo o plano espiritual, tendo preparado eles para viverem juntos eternamente, aquele monte de filhos, netos, aos percalços, alguns assuntos desagradáveis a serem resolvidos, mas são coisas pequenas, não é? Não são trágicas. E esses espíritos que têm o privilégio de poder escolher a missão nesse planeta, a missão que quiserem ser. E esses espíritos que têm o privilégio de poder escolher a missão nesse planeta, a missão que quiserem, ser um cantor famoso, uma celebridade, enfim, eles escolhem a Terra, ainda na Terra, né? Sendo que eles podem escolher outros planetas, mas eles preferem encarnar na Terra para ajudar gente que precisa na África, em países menos desenvolvidos, passando necessidade. Por quê, gente? De formiguinha em formiguinha, espíritos de luz, planetas que podem ir para planetas evoluídos e preferem virem para cá para evoluírem espiritualmente, para ajudar. Esses espíritos, em grande quantidade, em formiguinha, como se fosse formiguinha em formiguinha, fazem toda a diferença de um país como a Nigéria, como o Congo, né, que está passando uma situação horrível de guerra, né? Então esses espíritos escolhem reencarnar para ser mãe de 3, 4, 5 filhos, para ampará-los e amargar junto, pegar as torceiras de ortigas, de roseiras espinhosas e de arames farpados, e torcerem até virarem flores, né? Transformarem em flores. E para fazer isso, as mãos vão ficar em chagas puras.
Mas é isso que Jesus pediu, não é? Então esses espíritos, quando terminam essas missões, eles são orientados, eles são encaminhados, mesmo que eles queiram vir novamente para mundo, mas eles não virão mais. Eles vão para mundos muito mais evoluídos, como Capela, como em outras nessa galáxia ainda, na Via Láctea, mas em outros sistemas solares, longe da nossa imaginação, né? Talvez nem passem por Saturno, nem passem por Júpiter, onde os seres são mais perto da perfeição. Talvez esses espíritos vão habitar mundos mais elevados ainda, não é? Então isso é o real espiritismo que Jesus pediu. Torcer com vontade, esmagar essas urtigas da vida, esses arames farpados da vida, junto com os galhos espinhosos das roseiras. Eu traduzo isso como as dificuldades da vida, e isso magoa, machuca o corpo, traz chagas ao corpo. Mas não tem problema, o corpo foi preparado, é um espírito de luz e ele consegue a vitória. É isso que Jesus pediu, gente. É isso que a espiritualidade superior pede para todos nós. Então, gente, esses espíritos que têm o privilégio de poder escolher a missão... Acabou, desculpa. Então, gente, é isso que eu queria falar para vocês. Eu vou dar um take aqui, ficou muito longo.